Olá, pessoal! Me chamo Betina. Hoje falo diretamente aqui da Copa da Inglaterra em 1966. Trago um convidado especial, o artilheiro deste Mundial, Eusébio. E como muito satisfação que recebo ele. Eusébio, seja bem-vindo, Eusébio. Obrigado, Betina, pelo convite. E uma satisfação falar um pouco da história deste Mundial para o público da Betts Vision History. Agora, Eusébio, diz para o público quantos gols foram e contra quem você marcou. E fala aqui para nós outras curiosidades que aconteceram contigo nas partidas. Então, Betina, fiz gols contra Bulgária, Coreia, Brasil, Inglaterra e União Soviética. Vamos ver os gols! Bem, pessoal, curtiram os gols? Agora é hora de ficarmos por aqui. Tchau, gente. Dá um tchau também, Eusébio.